Vejamos uma aula sobre equação do segundo grau incompleta. O primeiro caso, nós temos que ax² mais c é igual a zero. Okay? Então, vejam só. Um exemplo. 2x² menos 98 é igual a zero. Bom, aqui você resolve como se fosse a ideia de isolar o valor de x, como uma equação do primeiro grau também, tá? Então, se eu quero isolar o x, eu vou passar o menos 98 para o segundo membro. Então, de menos 98, muda de sinal, passa a ser mais 98. Agora, nós temos o x² próximo do 2. O 2 está multiplicando. Nós temos que alterar, né? Porque se você muda de lado, vai mudar o posicionamento do 2. Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 98 dividido por 2. Okay? Agora, continuando. X² é igual a 98 dividido por 2, que nós vamos encontrar 49. Agora, observem. Agora, nós temos o expoente 2. Então, ele vai se transformar no segundo membro como uma raiz. Então, fica x é igual, não esquecer que são duas raízes, mais ou menos, raiz quadrada. Então, o 2 que estava aqui, né, como expoente, ele passa a ser raiz quadrada. Então, 2 passa a ser o índice. Raiz quadrada de 49. Então, temos que x é igual a mais ou menos a raiz de 49, que é 7. Então, neste primeiro caso, nós vemos no primeiro exemplo aqui, que a equação do segundo grau 2x² menos 98 igual a zero, nós temos duas raízes opostas, né? Mais 7 e menos 7. Então, aqui o conjunto verdade será menos 7 e mais 7. Okay? São duas soluções. Okay? Então, no primeiro caso, nós temos esse exemplo típico, onde eu posso ter duas raízes opostas. Tá? E temos outro exemplo também. Vejamos o segundo exemplo, bem simples e prático de se entender. Lembrando-se que a matemática sempre valoriza a técnica, né, de resolver o cálculo. Não basta você ter a noção do resultado, a ideia do resultado, você tem que ter o cálculo. Okay? Então, vamos para um segundo exemplo. Eu tenho 5x² mais 45 é igual a zero. Vejamos essa segunda situação do primeiro caso. Então, ó. Repito, 5x² igual, se é mais 45, passa para o segundo membro como menos 45. Okay? Agora nós temos o 5 multiplicando. Se ele está multiplicando aqui, no primeiro membro ele passa para o segundo membro dividindo. Então fica menos 45 dividido por 5. x² é igual a menos 45 dividido por 5, sinais diferentes, resultado negativo, 45 por 5 dá 9. Continuando aqui, se aqui é expoente o 2, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Como vocês podem ver, eu poderia ter duas raízes opostas, mas aqui a raiz é de menos 9. Né? Então é complicado, não tem solução. Por que não tem solução? Porque se você tiver menos 3 vezes menos 3, multiplicando, você vai encontrar mais 9. E mais 9 não é raiz quadrada de menos 9. Né? Então, neste caso aqui, será impossível. Então, não tem solução para os reais, tá? Então, por quê? Porque se você coloca aqui dois termos iguais negativos multiplicando, vai dar mais 9. Nunca vai dar menos 9, né?
Então, neste caso aqui nós temos não tem solução para os reais. Não tem solução. Ok? Vejamos agora o segundo caso. Um caso bastante conhecido e necessário com aprendizado de fator evidência, ou seja, de fatoração. Os alunos aprendem no 8º ano do ensino fundamental. Ok? Vejamos o segundo caso. Olha aqui, ó. Segundo caso. Temos que ax² mais bx é igual a 0. Muitos consideram, meus alunos consideram isso como mais fácil. Observe que neste caso eu tenho um valor de A, de B e não tenho um valor de C. O valor de C é igual a 0. Né? Então vejamos um exemplo simples aqui. Para sermos bem rápido e prático. 6x² mais 18x é igual a 0. Bom, nós temos dois termos em que o fator evidência aqui, você poderia escolher o número e a letra, mas para resolvermos uma equação do segundo grau, pelo segundo caso, basta colocarmos o fator x em evidência e dividirmos cada termo que temos aqui por x. Então, se eu dividir 6x² por x, nós vamos encontrar 6x. Ó, deixa eu até colocar aqui no cantinho. 6x² por x. Aqui tem 1 embaixo, tá? 6 dividido por 1 dá 6. x² dividido por x. Conserva a base, que é o x, e diminui os expoentes. 2 menos 1, 1. O 1 não precisa colocar aqui como expoente, tá? Depois vamos à segunda divisão. Qual é a segunda divisão? Né? Deixa eu pegar aqui para a gente adiantar. Mais 18x, que é o segundo termo, dividido por x. Olha, bem claro e evidente, né? Tanto feito em cima na aula, na sala de aula, como no vídeo. Ó. Nós temos o x igual, então cancelamos o x, porque x dividido por x vai dar 1. 18 vezes 1, 18, ok? Então, aqui dentro do parênteses fica 6x mais 18. Fecha parênteses igual a 0, ok? E agora nós temos um produto de dois termos igual a 0. Então, aqui é a propriedade do anulamento. Então, todos aqui os valores aqui multiplicados, os dois tem que dar 0. Então, um dos termos tem que ser 0. Então, o primeiro termo aqui, x é igual a 0. Então, você tem que destacar que o termo é igual a 0, tá? E aqui nós temos o segundo, né, termo do produto. 6x mais 18 é igual a 0. Aqui nós temos uma equação do segundo grau e transformamos em duas equações do primeiro grau, ok? Então aqui, ó, 6x mais 18 é igual a 0. É uma equação do primeiro grau. Né? Vamos passar o 18 para o segundo membro, fica negativo que muda de sinal. Agora o 6 está multiplicando, fica x é igual a menos 18 dividido por 6. Ele passa por outro membro dividindo, né? Só abaixar aqui para a gente completar aqui o raciocínio. Então, x é igual, ó, sinais diferentes, resultado negativo. 18 dividido por 6 dá 3. Então, neste segundo caso, tá? Tem que ficar bem claro, sempre uma das soluções vai ser 0. São duas soluções, sempre uma é o 0, tá? E a outra pode ser um número positivo ou negativo, um número real qualquer. Nesse caso é menos 3. Então, são duas soluções. 0 e menos 3. Ok? E agora vamos para o último caso de equação do segundo grau incompleta. Vejam só, o último caso é o mais fácil, mais rápido, mais prático. Né? E o resultado é sempre o mesmo. Vejam só. Terceiro e último caso. Ó. Terceiro e último caso. Olha que bacana. Ax² é igual a 0. Né? Então, se eu tenho que ax² é igual a 0, então b é igual a 0 e c é igual a 0. Eu só tenho o valor de a. Então, um exemplo bem simples. Aplicado em sala de aula, ó, 9x² é igual a 0. Ok?
Então, bom, se eu tenho 9 aqui, multiplicando por x ao quadrado vai ficar 0. Passando para o segundo membro, 9 fica 0 dividido por 9. X ao quadrado é igual a 0 dividido por 9, 0. Não é isso? X é igual, o expoente é 2, passa para o outro lado como raiz. Mais ou menos raiz quadrada de 0. X é igual, mais ou menos, a raiz de 0, 0. Então, como vocês podem ver, são duas raízes igual a 0. Né? Então, tem livros que vem assim, ó, x' e x duas linhas igual a 0. Né? Mas aqui já é o suficiente para determinar que a solução é igual a 0. Né? Okay? E como vocês podem ver, nunca foi tão fácil.